Olá, galerinha do nono ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou prosseguir com as nossas atividades. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 7, ela tem como objeto de conhecimento corporações e organismos internacionais. Detalhamento desse objeto de conhecimento. Surgimento das organizações internacionais e importantes atores no cenário internacional de integração geoeconômica global, com a missão de estabelecer um ordenamento das relações internacionais de poder e influência política. Agora que vocês conhecem o objeto de conhecimento da nossa aula, bem como o seu detalhamento, a gente vai de conteúdo. Bem, nesta aula nós vamos falar basicamente sobre o papel das corporações e dos organismos internacionais. A gente vai entender um pouco qual a importância desses organismos internacionais, das corporações internacionais, num processo de organização, tanto do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista político. E a gente vai observar como essas corporações financeiras, em especial, elas acabam ali sendo responsáveis por ordenar a economia e a política em uma escala global, em todo o planeta, certo? Mas antes de nós falarmos das corporações e dos organismos internacionais, eu queria tratar aqui com vocês de um assunto importante, que é a questão das ordens geopolíticas mundiais, certo? Bem, a gente define uma ordem geopolítica mundial como sendo ali a relação de poder e de equilíbrio de forças entre os países do globo. Então, uma ordem geopolítica mundial, basicamente, ela marca essas relações de poder e equilíbrio de força entre os países do mundo, certo? E ao longo da nossa história enquanto humanidade, nós tivemos ali diversas ordens geopolíticas mundiais, certo? Atualmente, nós temos uma ordem geopolítica mundial que nós chamamos de unimultipolar. O que isso significa dizer, professor? Que a ordem geopolítica mundial atual, que a gente chama de nova ordem geopolítica mundial, ela tem os Estados Unidos como a maior potência militar do mundo, por isso a gente tem o termo uni, que vem de único, tá? Do ponto de vista econômico, nós temos diversos polos de poder espalhados pelo mundo, por isso multi. Então a gente tem essa ordem geopolítica mundial chamada de unimultipolar, certo? Mas é importante também que vocês entendam, para a gente compreender o aparecimento das organizações internacionais, qual era a ordem geopolítica mundial que a gente tinha antes dessa ordem geopolítica mundial denominada de unimultipolar, certo? Bem, até o fim da Guerra Fria, a gente tinha uma ordem geopolítica mundial chamada de bipolar. Ela durou do finalzinho da Segunda Guerra Mundial, né, até o início da década de 90, certo? E como essa ordem geopolítica mundial chamada de bipolar funcionava? A gente tinha, nesse período da Guerra Fria, né, dois polos de poder no mundo, Estados Unidos e a União Soviética. Eram esses dois países, essas duas superpotências, que ditavam ali as relações de equilíbrio de poder e força entre os países do mundo. Lembrando sempre que a União Soviética e Estados Unidos, eles representavam ali sistemas econômicos antagônicos, capitalismo e socialismo. Estados Unidos, capitalista, União Soviética, socialista, certo? Então, essa ordem geopolítica mundial chamada de bipolar, porque tem dois polos de poder, e esses polos de poder são Estados Unidos e União Soviética, foi uma ordem geopolítica mundial que durou ali do fim da Segunda Guerra Mundial até o início ali da década de 90, quando a gente tem o fim da União Soviética, certo? Bem, quando a ordem geopolítica mundial, chamada de bipolar, chegou ao fim, a gente tem uma nova ordem geopolítica mundial surgindo, que é essa denominada de unimultipolar, e aí, a partir dessa nova ordem geopolítica mundial, muda a forma como as mercadorias, como os serviços e os capitais, eles vão circular pelo mundo. Há uma intensificação da circulação de mercadorias, de serviços, de pessoas, de capital. Não esqueçam que capital é dinheiro, certo? Dando continuidade, a gente observa que os fluxos, né, se intensificaram por conta, em especial,
do fim da União Soviética, de uma forma geral, que marcou também, de uma certa forma, ali o declínio do socialismo, certo? E aí aqueles países que eram socialistas foram sendo integrados ali pelos países capitalistas, certo? Passaram a fazer parte ali do sistema capitalista. Isso fez com que nós tivéssemos mais mercadorias ali circulando em países diversos do mundo, certo? Não só mercadorias, pessoas, serviços e capital. Reforço mais uma vez, capital é dinheiro, certo? Dando continuidade, a gente vai caracterizar um pouco sobre como foi esse maior processo de circulação de mercadorias, de pessoas, de capital. A gente tem um processo de aprofundamento da integração econômica, social e cultural da comunicação entre os países. E esse momento de maior integração econômica, social, cultural, de maior comunicação entre os países, a gente chama de globalização. E aí eu vou fazer um parêntese para explicar para vocês o que é a globalização, certo? A gente entende a globalização como sendo esse momento de maior conexão, de maior ligação entre os lugares, entre também as pessoas de uma forma geral. Então, toda vez que a gente falar em globalização, entendam que a globalização é este momento de maior articulação, de maior conexão entre lugares e entre pessoas também, certo? Essa maior conexão entre lugares e pessoas, ela só foi possível graças aos avanços nos meios de transporte e nos meios de comunicação, em especial nos últimos séculos, certo? Nos últimos 2 séculos. Para vocês terem uma ideia de como os transportes evoluíram, de como os meios de comunicação evoluíram, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Bem, no período colonial, uma viagem de Portugal até o Brasil, na época, por exemplo, da expansão marítimo-comercial, se tudo desse certo, poderia demorar 2 meses. Se as coisas complicassem um pouco, 3 meses, correndo o risco das embarcações nem chegarem até o Brasil, por exemplo, saindo de Portugal em direção ao Brasil, certo? Hoje você pode fazer uma viagem entre Lisboa e uma cidade do Brasil, ou entre uma cidade brasileira e Lisboa, no espaço de 8 horas, depende de que cidade você vai sair. Se sair de uma cidade do Nordeste, por exemplo, o tempo de voo entre Natal e Lisboa é de aproximadamente 8 horas, por exemplo. Então, uma viagem que levava meses para acontecer, hoje acontece no espaço de horas, por exemplo, né? Isso mostra que os meios de transporte evoluíram bastante. Hoje nós temos os aviões que conseguem andar a mais de 800 km por hora, por exemplo. Nos meios de comunicação, aconteceu a mesma coisa. Hoje você pode pegar o seu smartphone, por exemplo, e se manter, se tiver internet, né? Se conectar com alguém que esteja no Japão. Você tem um familiar que mora em outro estado, em outro país, você pode fazer uma chamada de vídeo e, em tempo real, se comunicar com essas pessoas, né? Então, observem como a gente tem a evolução dos meios de transporte e dos meios de comunicação, possibilitando essa maior conexão entre lugares e entre pessoas também, certo? E é isso que a gente chama de globalização. Dando continuidade, a gente observa o seguinte, que ao mesmo tempo que a globalização, né, proporcionou uma maior integração entre as pessoas, entre os diferentes lugares e culturas, ela também generalizou mundialmente uma série de hábitos de consumo. Hoje nós temos uma padronização do consumo. Como assim, professor? A gente tem uma padronização do consumo. Olha, hoje a gente consome basicamente e desejamos basicamente as mesmas coisas. Como assim, professor? Eu vou pegar o exemplo de vocês que são adolescentes, certo? Bem, todos vocês adolescentes, normalmente, vocês desejam ali um tênis da Nike ou um tênis da Adidas, por exemplo. Vocês também têm os mesmos artistas, gostam de ouvir basicamente os mesmos artistas, né? Então, tem muita coisa que é comum. O desejo por mercadorias, por exemplo, acaba sendo o mesmo, certo? Se você aí deseja um tênis da Adidas, uma pessoa do outro lado do mundo, lá no Japão, lá na Índia, lá na China, também vai desejar esse tênis da Adidas. Então a gente tem uma padronização
dos nossos hábitos culturais, certo? E a gente consegue observar isso analisando o consumo de certos produtos, conforme eu vou mostrar aqui para vocês. Acompanhem comigo. Bem, vamos lá? A gente tem aqui exemplos, né, de como a gente tem essa padronização dos hábitos de consumo. Consumimos ali marcas, já falei para vocês algumas. Adidas, Nike, por exemplo. É o sonho até de alguém consumir o último tênis ali da moda, né? Filmes e séries, né? A gente assiste basicamente os filmes e séries que estão aí sendo mais assistidos nos streams. As músicas que a gente escuta, os aplicativos que nós utilizamos para comprar roupas, por exemplo, a moda de uma forma geral. Tudo isso segue ali uma padronização, faz com que a gente tenha uma padronização dos nossos hábitos de consumo, certo? Bem, dando continuidade, eu gostaria de tratar com vocês nesse momento acerca do início de como se deu ali o início dessa nova ordem geopolítica mundial, que eu falei para vocês que é uni e multipolar, certo? Bem, vamos lá. A gente observa o seguinte, que no início dos anos 90, o mundo passou a se configurar de acordo com essa nova ordem geopolítica mundial, onde a gente tem diversos polos de poder econômicos espalhados pelo mundo e, do ponto de vista militar, os Estados Unidos permanecem ali como hegemônico, certo? Em substituição à ordem geopolítica mundial bipolar que durou durante o período da Guerra Fria, certo? Com dois polos de poder, Estados Unidos e União Soviética, certo? Dando continuidade, a gente observa também que durante na consolidação, por assim dizer, dessa nova ordem geopolítica mundial, os Estados Unidos, eles surgiram, como uma grande potência, tanto do ponto de vista econômico e militar. Mas do ponto de vista econômico, eles não estão sozinhos. São as maiores economias do mundo? São, certo? Mas eles não estão sozinhos. Tem países que rivalizam de uma certa forma com os Estados Unidos. A China, por exemplo, os países do continente europeu, certo? Bem, aí a gente observa que alguns países, como a Alemanha, Japão, conforme vocês vão observar nesse momento, cresceram, né, do ponto de vista econômico. A importância desses países cresceu muito, economicamente falando, politicamente falando também, certo? Mas, de uma certa forma, os Estados Unidos ainda se mantém como o país mais poderoso, né, do ponto de vista econômico, mas ele não está sozinho, certo? Bem, esse fato também contribuiu para a difusão do modo de vida estadunidense, né? Essa padronização dos hábitos culturais que a gente fala, né, ela vai ser da cultura estadunidense. Então, essa padronização, essa imposição de uma cultura global, vem ali da cultura dos Estados Unidos. Até porque eles são os Estados Unidos é o país ali que mais influencia do ponto de vista cultural, econômico e político. Então, essa cultura global que a gente tem vem ali dos hábitos estadunidenses. E muitas das vezes em detrimento da nossa própria cultura, né? Para a gente consumir essa cultura que é global, a gente deixa um pouco a cultura da gente de lado. E às vezes a gente prefere, né, se conectar a essa cultura global do que, por exemplo, valorizar a cultura da gente, né? E às vezes a cultura local acaba sendo algo ali meio que ruim, certo? Bem, dando continuidade, a gente vai verificar uma outra questão, que é o que vai acontecer a partir da segunda metade do século XX, né? Que é a mundialização da economia, né? De uma forma geral. Então a gente vai ter ali um processo de internacionalização do capital em decorrência desse mundo globalizado, em decorrência também dessa nova ordem geopolítica mundial. Então, a partir da segunda metade do século XX, tá, nós temos ali grandes empresas, ligadas a indústrias, comércio e de prestação de serviços, que começam ali a abrir filiais espalhadas por todo o mundo e a formar ali o que nós chamamos de transnacionais. O que são as transnacionais, professor? As transnacionais são empresas, por exemplo, que têm sede em um determinado país e elas acabam abrindo filiais em outros países do mundo, certo? Bem, um exemplo, talvez,
a definição de transnacional um pouco mais clara. Vamos pegar a Volkswagen. Vocês já ouviram falar na Volkswagen? É uma montadora de veículos. Ela é famosa ali pelos veículos produzidos, né? Temos vários, inclusive, que a gente utiliza aqui, vários modelos, né, que nós utilizamos no Brasil. Pois bem, a Volkswagen, ela é uma empresa alemã. A sua sede fica na Alemanha, certo? Mas a Volkswagen, ela tem fábricas espalhadas por diversos lugares do mundo, por diversos países, inclusive aqui no Brasil. Então, quando uma empresa tem sede no seu país de origem e abre filiais, no caso da Volkswagen, fábricas pelo restante do mundo, em outros países do mundo, ela acaba sendo uma transnacional, certo? E é interessante a gente pensar o porquê dessas empresas abrirem filiais em outros lugares do mundo. Elas vão atrás de vantagens que possam diminuir o custo que é produzir os automóveis, por exemplo. Então, a Volkswagen abriu uma fábrica aqui no Brasil para produzir carros gastando menos, certo? E assim aumentando a sua margem de lucro. Então, aqui no Brasil, eles encontram mão de obra barata. O salário aqui no Brasil é menor, por exemplo, que o salário na Alemanha. Eles encontram aqui leis ambientais mais flexíveis. Eles encontram aqui incentivos fiscais. O governo cobra ali menos impostos. Isso faz com que a Volkswagen produza ali carros a um custo menor. E, às vezes, esse custo menor não significa dizer que o valor do carro vai ser menor, né? Significa dizer que a margem de lucro da empresa vai aumentar, certo? Por isso, essas empresas abrem filiais espalhadas ali por diversos países do mundo, certo? Bem, são exemplos ali de empresas transnacionais, né? Empresas que trabalham no ramo financeiro, bancos, HSBC, por exemplo, a transnacional, certo? Hotéis, temos redes de hotéis famosas, tipo Hilton, né? Que tem espalhados ali por diversos lugares do mundo. Redes de restaurantes também famosos, em especial de fast food, né? A gente tem Burger King, a gente tem KFC e outras, né? Que tem filiais ali espalhadas por todo o mundo. Telecomunicação, empresas como TIM, Claro, né? São também transnacionais, dentre outros, certo? Bem, esse processo de internacionalização do capital, né, do dinheiro, ficou conhecido ali como internacionalização do capital, né, ou mundialização ali do capital e também da produção, certo? Bem, dando continuidade, a gente vai entender um pouco melhor sobre esse processo de mundialização, de internacionalização do capital e da produção. Acompanhe aqui comigo. Bem, o termo mundialização ele tem sido usado para denominar essa atual fase onde o capital, o dinheiro, ele é internacional. Ele é de diversos países no mundo, certo? Esse processo ficou conhecido, como eu já falei para vocês, como mundialização ou internacionalização do capital e também da produção, certo? Dando continuidade, a gente vai observar que, de fato, a gente teve nas últimas décadas, né, uma maior comercialização, uma maior troca comercial, o que marca essa mundialização do capital e da produção, né? Então, a gente tem, por exemplo, as exportações mundiais. Em 1948, nós tivemos um volume de exportação de 59 bilhões de dólares americanos, né? Olha só, em 2020, esse valor de exportação subiu para 22,4 trilhões de dólares. Olha o quanto mudou. Em 1948, 59 bilhões. Em 2020, 22,4 trilhões de dólares. Eu nem sei o quanto de dinheiro é isso, né? Trilhões de dólares. Bem, as importações também cresceram bastante nesse período que a gente está analisando. Em 1948, as importações elas chegaram a 62 bilhões de dólares. Olha como subiu para 2020, olha, 21,7 trilhões de dólares. Esse fluxo, né, intenso de trocas comerciais se dá nas regiões mais ricas do nosso planeta em especial. Não que não tenha nas regiões mais pobres, mas é mais intenso nas áreas onde estão os países mais ricos do mundo, como América do Norte, Europa e algumas regiões da Ásia em especial, certo? É nesse contexto que vai surgir as chamadas transnacionais que eu estou falando aqui para vocês, certo? E o que seriam, professor, essas transnacionais? Eu já falei um pouco e eu vou reforçar aqui com vocês. As transnacionais são grandes empresas
que atuam ao redor do mundo. Geralmente, ela tem sede em um país, conforme eu já falei para vocês, com maior desenvolvimento, normalmente é um país desenvolvido, e ela abre filiais, fábricas, por exemplo, como é o caso da Volks, em outros países do mundo, certo? Os ramos em que essas transnacionais atuam é diverso, podendo ser ali de automóveis, eu dei o exemplo da Volkswagen, né? Petrolíferas, a gente pode citar a própria Petrobras, que é uma empresa brasileira e também é uma transnacional, já que a Petrobras tem ali filiais espalhadas aí ao redor do mundo. Indústrias de bebida, e aqui eu posso citar para vocês uma marca famosa, né, de bebida, a Coca-Cola. Empresa de fast food, aqui tem várias, né? Burger King, McDonald's, KFC, enfim. E também de roupas esportivas, posso citar várias para vocês. Nike, Adidas, por exemplo, dentre outras, certo? Bem, a gente observa que os países que recebem as grandes corporações, essas transnacionais, por exemplo, eles oferecem vantagens. E eu falei para vocês ainda há pouco quais são essas vantagens. Mão de obra barata, certo? É um ponto importante. Para uma multinacional, uma transnacional dessa, multinacional e transnacional são termos parecidos. A gente pode utilizar para definir essas empresas com filiais espalhadas pelo mundo, certo? Bem, uma transnacional, por exemplo, ela vem para o Brasil em busca de mão de obra barata. Aqui é mais barato, por exemplo, pagar um trabalhador no Brasil do que num país europeu, certo? Além disso, a jornada de trabalho aqui no Brasil é diferente. Aqui a gente pode trabalhar, normalmente trabalha 8 horas, né? Na Europa, por exemplo, a jornada de trabalho é menor, podendo ser até de 6 horas, 4 dias na semana, enfim, tem uma jornada mais flexível de trabalho. Temos muitas matérias-primas, né, e baratas, isso atrai também essas transnacionais. E também, em troca, né, o que a gente ganha atraindo essas transnacionais para o nosso país? Capital, dinheiro, né, e emprego e geração de renda aqui dentro do nosso país. Por isso, os governos, eles fazem um esforço de convencer essas empresas a se instalarem aqui no Brasil, por exemplo, certo? Bem, apesar disso, a gente ter fábrica, por exemplo, da Volks, da Honda, dessas transnacionais no Brasil, não é aqui no Brasil que as decisões são tomadas, né? O que envolve as decisões dessas transnacionais, essas decisões são tomadas lá na sede, lá no país de origem dessas empresas, certo? Então, acaba que a gente não tem muita autonomia aqui nas filiais, né, para decidir sobre qualquer coisa, certo? Bem, essas empresas transnacionais, por exemplo, elas têm um faturamento gigantesco, certo? O faturamento dessas transnacionais é superior ao produto interno, o chamado PIB, de diversos países, certo? De diversos países mesmo, em especial os países mais pobres e aqueles países menores do ponto de vista populacional e também das atividades econômicas desenvolvidas ali, certo? Bem, para vocês terem uma ideia dos valores arrecadados por essas transnacionais, eu tenho aqui um gráfico que mostra quais foram ali as empresas que mais faturaram, né? Essas transnacionais que mais faturaram no ano de 2021. Não se assustem, tá? Eu vou só pontuar com os valores, por isso eu falei não se assustar. Eu vou só pontuar as empresas que eu acho que vocês conhecem, certo? A Walmart, né, que trabalha ali no varejo, basicamente, foi a que mais faturou, né? 523,9 bilhões de dólares americanos. É muito dinheiro, né? A Amazon, essa vocês conhecem, né? É onde a gente compra tudo que a gente precisa ali pela internet. 280 bilhões de dólares aproximadamente. Outra que com certeza vocês conhecem. Apple, a que fabrica os telefones da maçã, né? 260 bilhões de dólares aproximadamente. Outra que vocês conhecem é a Toyota, né? 275 bilhões de dólares aproximadamente. E a Volkswagen com 282,8 bilhões de dólares, né? É muito dinheiro que elas faturam. Bem, se faturam muito dinheiro, a ideia é que elas cada vez mais aumente a sua margem de lucro, né? Então, para favorecer a concentração de capital, ganharem ainda mais dinheiro, essas grandes empresas transnacionais, elas se organizam de diferentes tipos, através, né, de diferentes tipos de acordo. E a gente tem alguns desses que é importante que vocês saibam, muito importante, inclusive. O trust, que é quando a gente tem a fusão e incorporação de empresa
para dominar determinada oferta de produtos e serviços. Vocês já devem ter ouvido que uma empresa se fundiu. Se juntaram. Duas empresas aéreas, por exemplo, se fundiram. A ideia dessa fusão, dessa união, é justamente diminuir a concorrência entre elas para aumentar, obviamente, a margem de lucro. Tudo é sobre ganhar mais dinheiro, tá? E é importante que vocês saibam disso. No capital, né, no capitalismo, as coisas são desse jeito. Tudo é sobre ganhar cada vez mais dinheiro. Nós temos também o holding, que é quando você cria uma empresa para administrar diversas outras empresas, certo? A gente tem isso no ramo da moda, por exemplo. Tem uma empresa, que é a holding, né, que é a empresa maior, que administra quase todas essas marcas de luxo, tipo Armani, entre outras, por exemplo, certo? E temos o cartel. Aqui já beira a questão da ilegalidade, né? O cartel é quando, basicamente, as empresas elas vão combinar o preço dos produtos, né? Já pararam para pensar que todos os postos de gasolina têm, basicamente, o mesmo valor? São diversos postos de gasolina, né? Mas o valor, basicamente, não muda tanto. Por que será, né? As pessoas, às vezes, falam da possibilidade de um cartel. E aí as coisas se complicam um pouco mais quando o assunto é a questão do cartel, certo? Bem, continuando essa questão, eu quero apresentar para vocês o que seria, talvez, a nossa principal transnacional, né? Que é a Petrobras, uma das maiores empresas no ramo de petrolífero, né, do mundo. Bem, ela foi criada em 1953. Desconsidere ali o 52, tá? É 1953 a gente tem a criação da Petrobras, certo? Atua ali em várias áreas, né? Desde a exploração de petróleo, gás natural, e a Petrobras é uma empresa que ficou muito famosa por dominar uma tecnologia de prospecção de extrair petróleo de águas profundas, ali da região do pré-sal. Então, é uma empresa muito valiosa do ponto de vista econômico, pelas tecnologias que ela detém, pelo volume também produzido. Então, seria ali uma das principais transnacionais que nós temos aqui no Brasil. Dando continuidade, a gente observa também que em 1996, né, a empresa ela inseriu o Brasil ali em um seleto grupo de 16 países, né, que produz ali mais de 1 milhão de barris de petróleo ali por dia. É muita coisa, né? E a gente consegue produzir muito petróleo. A gente não é totalmente autossuficiente, embora na produção a gente seja, né? Porque a gente precisa importar ainda muitos insumos ainda dessa atividade petrolífera, certo? Bem, em 2020, a produção diária chegou a 2,22 milhões de barris de petróleo diariamente. É uma empresa muito grande, talvez uma das mais importantes aqui do nosso país e a mais importante nesse ramo ali petrolífero, certo? Bem, dando continuidade, a gente vai falar um pouco sobre as crises econômicas e como isso afeta essas empresas transnacionais e a economia em escala global. Acompanhe aqui comigo. Bem, a gente tem a crescente integração entre as economias em decorrência desse mundo mais globalizado. Então, hoje, as economias dos países, elas estão muito conectadas umas com as outras, certo? Por isso, turma, uma crise nos Estados Unidos, uma crise na China, uma crise econômica na Europa, leva todo mundo com eles, certo? Por quê? Porque as economias desses países estão conectadas. A China, por exemplo, é um dos nossos principais parceiros comerciais, não é isso? Se a China entrar em recessão, o que vai acontecer? Eles vão parar de... Aliás, vão parar não, né? Vão reduzir o consumo de produtos brasileiros, por exemplo. Vão diminuir um pouco o ato de comprar mercadorias, produtos aqui do Brasil, né? E isso, obviamente, vai afetar a nossa economia, né? E aí é um efeito dominó, porque se ela deixa de comprar, por exemplo, carne bovina, aí isso afeta a empresa que faz o transporte, isso afeta o frigorífero, que faz a questão do preparo da carne, isso afeta a criação do gado. Então, é toda uma cadeia produtiva que é afetada por conta disso. Então, nesse mundo globalizado, uma crise econômica em um lugar vai causar crises econômicas em várias partes do mundo, certo? Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo da nossa aula.